E aí galera, seja bem-vindo ao canal do IMPV, Instituto Missionário Palavra da Vida. Eu sou o Jonatas, aluno do 4º ano, e a gente está começando uma série nova aqui no Instituto. A gente vai conversar com nossos professores e no Pergunte ao Professor, que é o nome dessa série, a gente vai começar com ele, o professor Thiago Abdala, que está aqui do meu lado. Chegou esse ano para estar trabalhando com a gente, novo missionário aqui do IMPV. E a pergunta de hoje, professor, que eu vou fazer para você é Pentateuco. Por que a gente estuda o Pentateuco? Essa é uma matéria que a gente tem aqui no IMPV e nesse ano ela é uma matéria que a gente estuda ela durante o primeiro semestre todo, no 3º ano. E queria saber do professor, por que a gente estuda o Pentateuco aí? Você pode falar um pouquinho pra gente? Olá, Jonatas. Olá, pessoal que está nos acompanhando no nosso canal. O Pentateuco ele é fundamental porque é a partir dali que todo o enredo bíblico se desenvolve, né? Então não tem como a gente compreender outras partes do cânon do Antigo Testamento ou do Novo Testamento sem compreender como Deus cria todas as coisas, como os seres humanos se afastam desse Deus. E a partir do Pentateuco, então, a gente vê todo o projeto de redenção, o plano de redenção de Deus se desenrolando, né? Começando com o chamado de Abraão, envolvendo os patriarcas ali em Gênesis, depois separando uma nação do Egito e conduzindo eles para a terra da promessa. Por isso o Pentateuco é fundamental. Você não entende o plano de redenção, você não entende o que Cristo veio fazer ao mundo sem primeiro entender que nós pecamos, nos afastamos do Criador e precisamos do Redentor que vem da semente de Abraão, que vem do patriarca que aparece no livro de Gênesis, daquele povo de Israel que vai aparecer em Êxodo, depois também em Levítico, Números e Deuteronômio, que são os 5 livros que formam o Pentateuco. Professor, a gente pode dizer então que o Pentateuco tem tudo a ver com missões? Com certeza. Se a gente pensa no chamado de Deus a Abraão, ele chama Abraão para que ele e os seus descendentes sejam bênção para todas as famílias da terra. Então, se a gente olha para o enredo inicial de Gênesis, especialmente aquilo que a gente chama de história primeva, que é Gênesis 1 a 11, a gente percebe um Deus que cria os seres humanos para se relacionar com esses seres humanos, porque ele os ama. Isso é fruto do amor, desse amor transbordante do Deus trinitário, né? Ele cria homem e mulher e passa a ter um relacionamento com os descendentes de Adão. Porém, os seres humanos se afastam desse Deus e, consequentemente, Deus precisa lidar com o pecado dos seres humanos. E a primeira maneira que Deus lida com o pecado dos seres humanos é destruindo toda a humanidade e preservando apenas Noé e a sua família. Mas logo na sequência, os seres humanos continuam se rebelando. A gente tem a famosa cena da Torre de Babel, em que os seres humanos querem criar um nome para si, querem se tornar famosos em vez de viver para a glória do Criador. E Deus precisa lidar mais uma vez com o pecado humano. Mas agora, em vez de destruir todo mundo e começar a partir de uma família ou de um homem específico, Deus decide usar Abraão e os seus descendentes para serem esses mediadores da salvação e da bênção de Deus. Então, o Pentateuco tem tudo a ver com a Missio Dei, porque na Missio Dei a gente olha, por exemplo, para Gênesis e vê Deus separando uma família para, por meio dessa família, alcançar todas as famílias da terra. A gente olha para Êxodo e vê um Deus que redime, um Deus que salva a nação de Israel, um Deus que chama um povo para um relacionamento consigo como fruto da sua ação redentora e graciosa, né? Por exemplo, você pega os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos, Deus não começa dando ordens para Israel, Deus começa falando: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Então, o Pentateuco está repleto dessa missão de Deus que vai na direção dos seres humanos para redimi-los, começando com Abraão e com seus descendentes, a fim de alcançar todas as famílias da terra. Professor, para a galera que está em casa, que está vendo esse vídeo, a gente tem essa matéria, está fazendo agora, né, nesse primeiro semestre. Como é que você divide, né, como é que você tem dividido com os alunos a apresentação desse tema? Joia. Quando a gente estuda a teologia do Pentateuco, a gente está lidando com a primeira matéria de teologia bíblica do Antigo Testamento. Aqui no MPV, nós temos 4 matérias de teologia bíblica do Antigo Testamento. Esse é um diferencial aqui do Instituto. Você não vai encontrar, você vai encontrar pouquíssimos seminários que se aprofundam na teologia bíblica como nós fazemos aqui. E nós dedicamos bastante tempo para cada uma das seções do Antigo Testamento. Então, começando com o Pentateuco, depois a gente vê históricos, proféticos e poéticos, né? Com o Pentateuco, primeiro a gente entende o que é teologia bíblica, né?
qual a diferença entre teologia bíblica e teologia sistemática? O foco da teologia bíblica é entender a teologia de cada livro, integrar as partes de um livro para conseguir ver o todo, né? O foco no progresso da revelação. Deus não nos deu a revelação da noite para o dia, né? Ele foi se tornando conhecido à medida que a história da redenção ia se desenrolando, ia acontecendo. Então Deus traz um pouco de revelação aqui no livro de Gênesis, um pouco mais em Êxodo, e essa revelação vai se ampliando até chegarmos no livro de Apocalipse. Então, primeiro a gente entende o que é teologia bíblica, né? Qual o foco dessa disciplina. A gente lida com a questão da autoria do Pentateuco. Foi Moisés mesmo que escreveu, como é que as teorias críticas tentam lidar com essa questão da autoria mosaica, e a gente vai defender, óbvio, aqui a autoria de Moisés, entendendo que ele é o autor do texto, embora o texto passe por um pequeno outro processo editorial, ele é o homem que Deus usa para trazer essa revelação. Então a gente vai responder as teorias críticas como crítica da fonte, crítica das formas, e ver como a Bíblia sustenta essa autoria mosaica. Depois a gente trata de Gênesis, e a gente vai abordando um livro por vez. Então a gente começa com Gênesis, a teologia de Gênesis, depois Êxodo, até chegarmos em Deuteronômio. E a gente interage também com autores das mais diversas posições, porque a minha ideia é que vocês tenham contatos com autores diferentes e saibam responder a pessoas que têm posições distintas. Então, como eu posso expor aquilo que eu creio de um modo que seja bem fundamentado? Então, nós vamos interagir aqui em Pentateuco desde autores mais aliancistas, como o Bruce Waltke, autores mais dispensacionalistas, como o Eugene Merrill, né? Vamos ler autores assim. Vamos entender um pouco também como a antropologia pode trazer alguns insights para a gente entender melhor o livro de Levítico. Temos a Mary Douglas, que é uma antropóloga inglesa já falecida, que revolucionou o estudo de pureza e impureza no Antigo Testamento. Então, a gente tenta ter essa visão mais ampla e examinando livro por livro. Então, à medida que a gente está lidando com Gênesis, a gente vai lidar com leituras que tratam daquele livro e vamos também ter contato direto com a palavra de Deus, né? Uma das exigências da nossa disciplina é que a gente leia o Pentateuco, né? Não basta ler sobre o Pentateuco, é necessário ter um contato direto com o texto. E para você, Tiago, né? O que mais, quando você lê, das vezes que você revê o Pentateuco, o que mais te fascina, o que mais te deixa assim, que realmente mexe com o teu coração quando você lida com esses textos? Uma coisa que eu gosto muito é olhar para intertextualidade dentro do próprio cânon. O que é intertextualidade? São textos do cânon do Antigo Testamento que ecoam textos anteriores, né? Então, às vezes eu estou lidando com Isaías e o livro de Isaías fala sobre o retorno do povo do cativeiro e tudo mais, e ele vai usar imagens, por exemplo, de Êxodo para falar desse retorno. Então, isso me fascina demais, porque às vezes a gente vê livros ecoando outros livros e às vezes trechos ecoando outros trechos, né? Então, algo que a gente conversou ontem sobre o livro de Gênesis foi que você tem, por exemplo, jogos de palavras com a palavra tzahak, né, que é o verbo rir. E como o verbo rir indica primeiro uma certa incredulidade de Abraão e de Sara quanto àquilo que Deus vai fazer, e o autor de Gênesis então vai usar de novo o verbo rir lá no capítulo 21 para mostrar agora Sara rindo e dando o nome do filho, né, Yitzhak, ele ri, ecoando e ao mesmo tempo mostrando um contraste, né? Então não é mais a risada da incredulidade de Abraão e de Sara, agora é a risada de uma mulher que que pega o seu filho no colo e vê, não, Deus é fiel, Deus cumpre as suas promessas e eu estou provando da bênção dele. E você tem essa intertextualidade também quando a gente olha para o Novo Testamento ecoando o Pentateuco, né? Então, a gente até mencionou, você não consegue entender Apocalipse quando fala que o diabo, né, é a antiga serpente, se você não compreende a história de Gênesis 3. Né? Você não consegue entender certas orientações paulinas no Novo Testamento se ele está fundamentado em Gênesis 1 a 3, você precisa voltar para o Pentateuco para poder compreender bem o que Paulo está dizendo ali. Então, essa intertextualidade, esses ecos, né, esse texto que chama um outro texto, para mim me fascina demais, é muito legal ver como os autores escolhem palavras específicas. Né? Lucas, por exemplo, quando fala que Jesus, lá no Monte da Transfiguração, estava conversando com Moisés e Elias sobre o seu Éxodos, né, sobre a sua partida.
e a sua ida para Jerusalém, o Êxodo no Antigo Testamento é usado como modelo ou como padrão para falar do projeto de redenção de Deus que culmina em Jesus Cristo, né? Então é Lucas ecoando o Antigo Testamento, ecoando a redenção do Êxodo e usando ele como modelo para a própria redenção em Jesus, que é plena, né? Que é total, que nos salva dos nossos pecados. Isso foi só um pouco do que a gente estuda aqui sobre Pentateuco e outras matérias. A gente vai fazer mais vídeos como esse. E se você quiser saber mais, né, estudar mais sobre o Pentateuco, você tem que vir para cá para estudar, para ter aula com o Thiago, com os outros professores. E a gente vai fazer mais vídeos sobre esses assuntos e outros. Então deixa teu like nesse vídeo, compartilha, mostra para muita gente. E em breve a gente vai voltar aí com mais vídeos, com mais perguntas aos nossos professores aqui. Então, Thiago, muito obrigado. Prazer meu. Esperamos você aqui com a gente no IMPV. Isso aí. Valeu, gente. Valeu.